Olá, graça e paz, eu sou o pastor Jackson e muitos vídeos rolam na internet sobre a vida de Jesus e sua família, dizendo que, na verdade, os irmãos de Jesus eram seus primos, ou que José já era viúvo e já tinha outros filhos. Mas será que a Bíblia afirma verdadeiramente isso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a família de Jesus. Quem foi José, o esposo de Maria? A Bíblia apresenta José como José, filho de Davi, conforme diz Mateus 1:20. Ele era descendente da linhagem real de Davi, conforme Mateus capítulo 1, do versículo 1 a 16, um homem justo, obediente à revelação divina e guardião terreno do Messias. A Escritura diz em Mateus 1:19, José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. O relato bíblico mostra o caráter piedoso de José, temente a Deus e sensível à lei. A Bíblia diz que José era viúvo? Não. A Bíblia não afirma em nenhum momento que José era viúvo. Essa ideia surge de tradições posteriores, especialmente de escritos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago, que não faz parte do cânon bíblico. Nenhum dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, afirma que José teve uma esposa antes de Maria. Portanto, biblicamente falando, nós não podemos afirmar que José era viúvo, pois a Bíblia não afirma isso. O casamento de José e Maria, a Escritura é clara ao afirmar que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Em Mateus 1,18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José não teve relações com Maria até depois do nascimento de Jesus, diz Mateus 1,25. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. Esse texto indica claramente a virgindade antes do nascimento de Jesus, não afirma a virgindade perpétua, como diz a Igreja Católica. O termo até que é eos no grego sugere uma mudança posterior da condição, ou seja, que após o nascimento de Jesus, eles viveram como família normal e coabitaram sexualmente. Maria teve outros filhos, a Bíblia afirma que sim. Lá em Mateus 13, 55 a 56 diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Isso afirma que provavelmente Maria deu à luz a pelo menos 6 crianças. Os quatro irmãos de Jesus, que são citados com seu nome, Tiago, José, Simão e Judas, e fala de todas as suas irmãs, que no mínimo são duas, porque está no plural. Então nós podemos dizer que provavelmente no mínimo 6 irmãos Jesus teve. Outros textos confirmam isso. Marcos 6:3, João 7:3 a 5, Atos dos Apóstolos 1:14 e Gálatas 1:19, quando fala de Tiago, o irmão do Senhor. Então a palavra grega usada é adelphos, que normalmente significa irmão consanguíneo, e no contexto não existe outro significado para isso. Quando a Bíblia quer falar de primo, ela usa outro termo que é anepsos, como está descrito em Colossenses 4:10. Mas o que aparece no texto grego original, a palavra adelphos, que significa irmão. Então esses não são primos de Jesus, como a Igreja Católica quer afirmar para manter a virgindade perpétua de Maria. Mas na verdade eles são irmãos consanguíneos, filhos de José e de Maria. Por que alguns dizem então que eram primos, né? Essa ideia surge da tentativa de preservar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, que não é ensinada explicitamente nas Escrituras. A Bíblia honra Maria, mas não a coloca como mediadora, nem como eternamente virgem. Em 1 Timóteo 2,5 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então José foi um homem fiel, mas silencioso. José aparece pouco na narrativa bíblica e não fala nenhuma palavra registrada, mas as suas ações falam alto. Ele obedeceu ao anjo, conforme Mateus 1:24, ele protegeu Maria e Jesus, conforme relata Mateus 2:13, e criou Jesus em temor e responsabilidade. Depois disso, José desaparece do relato bíblico, indicando que provavelmente morreu antes do ministério público de Cristo. Então a Bíblia não foi escrita para alimentar tradições humanas, meus irmãos, mas para revelar a Cristo. Como diz João 5,39, examinai as Escrituras. Nós devemos amar Maria, respeitar José, mas adorar somente a Cristo. Romanos 11,36 nos diz: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia não diz que José então era viúvo, a Bíblia afirma que Jesus teve irmãos, Maria foi bem-aventurada, mais humana, e Cristo é o único Salvador. Que Deus te abençoe se você
gostou do conteúdo, se ele edificou sua vida, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe ricamente.